Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigo para mais um papo reto, reagindo às coisas que acontecem no mundo da atividade física, da saúde, trazendo ciência para iluminar nossos pensamentos. E hoje o assunto é sobre o tal do ar-condicionado dentro das academias. Aquele arzinho bem friozinho que deixa a academia bem geladinha e você vai lá para fazer um exercício. E aí, é bom ou é ruim? O que tem de prós e contras nessa história toda? E de quebra vou reagir a um vídeo aí de uma profissional que falou algumas coisas que eu não concordo tanto assim, tá bom? Vem comigo então. Olha só, tá aqui a minha thumbnail, bem bonitinha. Primeiro eu vou te passar o vídeo aqui, vamos dar uma escutada do que ela fala, tá bom? Fisiologicamente você faz atividade física e você sua. Eu vou ser polêmica. Fisiologicamente você está fazendo atividade física, você tem que suar. Certo. Você está fazendo dentro de uma sala fechada com ar condicionado. É fisiológico isso? Não tem como, né? Tá? E se eu faço aquecimento antes de fazer uma prática física para aumentar a temperatura e não tem lesão muscular, por que coloca um ar condicionado a 18 graus dentro de uma academia de ginástica? Me explica. Não faz sentido. E todas têm? Sim. Bom, as que não tem é porque às vezes não tem dinheiro pra colocar, mas Por se puder, isso que coloca. eu não frequento academia, ou vou quando não tem ninguém, porque aí eu suo. Porque toda vez que você muda uma fisiologia, você cria uma patologia. Você tem que suar, só que você entende? Sim. Ah, não, vou ter que tomar banho, vou ter que fazer uma escova e não posso suar depois que eu faço ginástica. Cria lesão, cria estresse oxidativo, esse excesso de metabólitos gerados durante a atividade física, que deveriam ser eliminados pela pele, vai ter que ir pra onde? Fígado, rim, Que já tá sobrecarregado. Que já tá sobrecarregado. Aí vira uma reação catabólica do corpo, vira um de-estresse. Então, né? Vamos começar pelo fim, né? A colega fala sobre eliminar metabólitos, que a gente tem que suar para eliminar metabólitos. Gente, isto não acontece. Claro que a nossa pele, no passar do dia, ela vai acumular pequenas micropartículas de sujeira, de poluição, mas a ideia de tirar alguma coisa de ruim de dentro do corpo para fora, ela não é verdadeira, não é assim que funciona. O papel do suor não é esse, o papel do suor é outro que nós já vamos falar na sequência. Então, se as meninas querem ir lá e cuidar para não suar, para não estragar a maquiagem, está no direito delas, né, minha colega? Vamos deixar o pessoal ficar à vontade, porque esse argumento não é um argumento condizente com o que realmente acontece. Porque a gente tem que entender assim, que esse aquecimento que a gente faz antes de um exercício, ele prevê um aumento de temperatura interna dentro do nosso corpo. O calor externo é um outro aspecto que pode contribuir ou não. Então, se você tem um dia muito quente, obviamente que você já tem uma temperatura maior do teu corpo como um todo, obviamente que esse teu aquecimento pode ser reduzido, mas você igual vai ter que fazer ele, tentando dar uma lubrificada maior das articulações, fazer com que esse músculo tenha uma condição legal, sim, para prevenir lesões. Aquecimentos são preventores de lesões. A gente sabe, a ciência sabe que aquecer, tanto que o aquecimento é importante, o alongamento de forma isolada não aumenta a temperatura. O alongamento isolado não previne a lesão. Agora, o alongamento junto com o aquecimento, ele é preventivo. E esse calor externo, ele pode ajudar um pouco, mas ele não resolve. Da mesma forma, essa diminuição da temperatura externa, ela faz com que a gente tenha que aumentar a dose do nosso exercício. Então, não dá para considerar apenas a temperatura externa, a gente tem que pensar que o objetivo é interno, aumentar a temperatura interna do nosso corpo. E aí a gente tem que entender de termorregulação, de fisiologia do exercício, né? Nós temos vários mecanismos que fazem com que nosso corpo procure um equilíbrio de temperatura. A gente não pode estar com muito frio nem com muito calor, o nosso corpo responde. Quando a gente está com muito frio, a gente treme, quando a gente está com muito calor, a gente sua. São respostas que buscam com que o corpo encontre novamente a homeostase, o equilíbrio, né? E o principal mecanismo durante o exercício frente ao calor é você suar, é você transpirar para quê? Para poder evaporar esta água e junto levar esse calor para o meio ambiente. Então, o mecanismo de evaporação é o principal. Você sua, esse suor fica sobre a sua pele, essa pele está aquecida, faz com que esse suor evapore e junto com essa evaporação, o calor se dissipa no meio ambiente. Por isso é tão difícil a gente evaporar, evaporar esse suor em dias muito úmidos. Já existe muita umidade no ar e você tenta
fazer com que a sua evaporação também vá para o meio ambiente. Então você acaba tendo um suor que é um suor que escorre pelo corpo, não é um suor que evapora. E aí a gente sofre muito com calor em dias úmidos por conta disso. E isso, o que é importante se entender, é que existe uma grande diferença entre as pessoas. A individualidade é enorme. Existem pessoas que têm uma capacidade de transpirar muito maior do que outra. Isso não tem a ver com metabólitos, tem a ver com a natureza, a fisiologia, a genética de cada um. Nós tivemos um estudo que nós fizemos com ciclistas aqui na nossa região, que a gente avaliou 20 ciclistas e viu o quanto eles transpiraram de suor, de líquidos. E a variação foi de 400 ml a 4,5 litros. Ou seja, as pessoas no mesmo dia, percorrendo o mesmo espaço, né, mostrou que as pessoas têm taxas de suor diferenciadas. Então não dá para entender o suor como um mecanismo de desempenho, um mecanismo de excreção de metabólitos. Algumas coisas importantes que têm que ser faladas ainda, que eu acho que são mais importantes, inclusive, do que a própria relação do suor, calor e temperatura. Uma delas é entender que a academia, quando você normalmente dispõe do ar-condicionado, você fecha essa academia como um todo, o ambiente onde você vai fazer exercício. E ambientes fechados a gente sabe que são mais propícios para propagar vírus, por exemplo. Todo mundo aí, boa parte da galera, se lembra o que foram as academias na época da pandemia, né? Por que a academia foi considerada um ambiente perigoso? Porque a gente ficava fechado. Então, um espirro de uma pessoa doente, esse vírus fica dentro do ambiente, ele pode se depositar em cima do equipamento. Com o ambiente aberto, a chance desse vírus propagar para o meio ambiente é maior. Então, isso vale para outros ambientes, como escritórios, né? Todos os ambientes fechados. Então, o contágio fica mais facilitado. Então, nós, dentro de um surto de um vírus perigoso como foi o Covid, é importante que a gente tenha ambientes mais arejados que façam com que esse vírus dissipe da melhor forma possível. E outro aspecto muito importante é que esses ar-condicionados precisam ter uma boa manutenção. Por quê? Porque aquele filtro que faz a filtragem das micropartículas, poluição, pólen e outras, ele vai depositando, vai se acumulando, e para pessoas que são sensíveis a eles, como os asmáticos, as pessoas com rinite, isso é um grande problema, porque ele pode novamente, ele vai acumular tanto naqueles filtros que ele pode novamente despejar esses micro-organismos e micropartículas no meio ambiente, causando gatilhos que podem não ser interessantes para essas pessoas. E ainda é importante dizer que o conforto térmico também é uma coisa individualizada. O desempenho frente a diferentes temperaturas também é algo individualizado. Algumas pessoas têm um melhor desempenho numa temperatura do que outra, mas de forma geral, o desempenho ele é melhorado quando você tem uma temperatura termoneutra ou mais baixa. Por quê? Porque se você está numa temperatura um pouco mais baixa, o seu corpo aquece, você está num equilíbrio melhor. Para quem é corredor, e eu tenho a minha vida aí de prática de corrida, a gente sabe o quanto é difícil praticar a corrida na época do verão. E é muito mais agradável nas temperaturas mais amenas, né? Então os extremos sempre são mais complicados, mas o extremo inferior ainda é mais agradável do que o superior. Então, dizer que o frio é ruim não é um verdadeiro, né? Pode até ser desconfortável, pode até criar alguma ressecamento das vias aéreas, pode dar um desconforto tanto na via aérea como nos pulmões pelo ar gelado, né? Pensando em temperaturas mais extremas, mas de forma geral não existe uma contraindicação absoluta de prática de exercício quanto a isso. E para finalizar, uma pitadinha de sacanagem, né? Se nós tivéssemos esse problema efetivo mesmo nas academias, né, as Olimpíadas de Inverno não existiriam. Os vários esportes de inverno, com os milhares de atletas que praticam na neve, no frio, no gelo, não poderiam fazer, porque os metabólitos não seriam expelidos. Oh, meu jovem! Então, mostra que não faz muito sentido isso que a nossa colega acaba de falar. Tá bom, gente? Era isso que eu queria te dizer. Informação com precisão, né? Você tem que estudar, você tem que entender. Cuide para não entrar nas narrativas enganosas, né? As pessoas tendem a trazer um discurso bonito, às vezes por desinformação, às vezes por maldade mesmo, tá bom? Valeu, um abraço.